Estamos refletindo hoje sobre a parábola do semeador. A palavra de Deus, portanto, ao centro da nossa reflexão, nos convida a ser terra boa, que acolhe a palavra, que produz frutos abundantes na vida de cada dia. O livro de Isaías, capítulo 55, versículos de 10 e seguintes, compara a palavra de Deus à chuva. A chuva não voltará sem ter cumprido a sua missão. Assim, a palavra de Deus não volta a Deus sem ter cumprido sua missão na terra. Ao povo no exílio, já cansado e desiludido de voltar à sua terra, o profeta anuncia que Deus é sempre fiel à sua palavra, às suas promessas. Sua palavra é como a chuva e a neve. Caem do céu e não voltam sem terem produzido o seu efeito. Deus não esquece o seu povo, a sua palavra nunca falha. Em Romanos, o capítulo 8, versículos 18 e seguintes, Paulo ensina que o tempo da semeadura é difícil. Sofre-se com a dor e a espera, mas não se trata de um grito de morte, e sim do início de uma nova vida que vem. Mateus, capítulo 13, versículos 1 e seguintes, a parábola da semente, a parábola do semeador, expressa que o fruto da palavra de Deus depende da qualidade da terra que a recebe. Com essa parábola, Mateus inicia o terceiro discurso de Cristo, composto de 7 parábolas do reino. O semeador saiu a semear a semente. Parte caiu no caminho, os pássaros vieram e comeram essas sementes. Parte caiu no terreno pedregoso, onde brotou e logo secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. E, finalmente, parte caiu em terra boa, produzindo frutos de 30, 60, 100 por uma semente. Jesus teve dificuldade em ver aceita a sua palavra pelos que o ouviam. Havia quem não acreditava, quem mesmo tinha simpatia para com Jesus, mas desistia de segui-lo em seguida na vida prática. Quem via a mensagem de Jesus como uma ameaça, devia mudar de vida, afastar-se dos seus apegos, do poder, da riqueza, e hostilizava e tramava até a morte do próprio Jesus. No fim, ficaram com ele só alguns discípulos. Até eles tinham dificuldades, tinham suas dúvidas. Será que a palavra de Jesus estava se tornando ineficaz, sem força, diante dessas realidades? Jesus, então, usando esta parábola, mostra que, apesar dos obstáculos, a semente nunca perde a sua força. Deus lança a sua semente em todas as direções, não recusa semeá-las nos terrenos todos, nem aos pecadores endurecidos, nem às pessoas superficiais, levianas, nem às pessoas imersas nas preocupações do mundo, dos prazeres, dos negócios, fechados em si mesmos. O homem pode fechar-se à palavra de Deus e até rejeitá-la, mas sempre haverá aquele terreno que vai produzir fruto. 30 frutos por semente, 60 e até 100 frutos por semente. O acolhimento do Evangelho não depende nem da semente, nem do semeador, mas da terra e da sua qualidade. Diante da palavra de Deus, há 4 tipos de ouvintes, portanto. Aquele que tem um coração duro, como a terra pisada da estrada. Não permitem que a semente da palavra de Deus penetre em seu coração. Satanás se encarrega de eliminar os grãos caídos
que sobraram no chão. Vem em seguida o coração inconstante, que se entusiasma com facilidade ao ouvir a palavra, mas depois desanima rapidamente diante das primeiras dificuldades. A palavra de Jesus não pode criar aí raízes profundas. Há aqueles que têm o coração materialista, são até muito religiosos, mas dão prioridade à riqueza, aos bens do mundo, do consumo. Essas preocupações são como espinheiros que sufocam a semente da palavra. Há também os que têm um coração aberto e disponíveis, são generosos. Neles, a palavra de Jesus é acolhida e dá muito fruto a todo tempo, como ouvimos do Salmo, mesmo em tempo de seca, é como uma planta à beira d'água que produz sempre fruto. A parábola propõe, portanto, 3 perguntas. Que terreno somos? Às vezes questionamos o pregador da palavra de Deus. Foi muito comprido, foi repetitivo, foi pesado. Por que não questionar também a nossa atitude de ouvintes diante da palavra que fala sempre a nossa vida, ao nosso coração? Segunda pergunta, que semeadores somos nós? Cuidamos do nosso terreno? Retiramos as pedras e espinhos que atrapalham? Procuramos aprimorar a semente que usamos? Ou já tem validade vencida porque não estudamos, não nos informamos, não nos atualizamos através da catequese, da liturgia, através da família, da escola, da comunidade, através do canto. Terceira reflexão e pergunta, vale a pena semear? A parábola é de esperança. Cada semente produz um projeto para realizar este sonho de Deus na nossa vida. Jesus é este semeador, nós também somos semeadores. Jesus semeia em todos os terrenos, mesmo nos mais áridos e inférteis. Algumas sementes acabam germinando. O importante é semear o grão da esperança, semear o sorriso para que resplandeça ao redor de nós, semear nossas energias para enfrentar as batalhas da vida, semear nossa coragem para reerguer a coragem do outro, semear o nosso entusiasmo, a nossa fé, o nosso amor. Apesar do aparente fracasso, o sucesso do reino está garantido. E o resultado final será algo de surpreendente e de maravilhoso. A palavra de Deus não voltará sem produzir o seu fruto. Que a palavra de Deus, com toda a sua vitalidade, possa produzir em nossas vidas os melhores frutos na família, na comunidade e na sociedade. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham nesta reflexão sobre a palavra, sobretudo ao refletir sobre a parábola do semeador. Muitos frutos, muitas bênçãos para todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.